Mas eu ouvi da boca de pastores o seguinte: eu prefiro a criança morta do que a criança adotada por um casal gay. Eu quero que os órfãos sejam adotados. Quem está adotando, inicialmente, para mim, é o menor dos problemas. Alguns irmãos, volta e meia, nas minhas redes sociais, dizem que se chocam sobre a minha visão sobre a adoção. Né? Às vezes eles vêm torrar a paciência perguntando: o que você acha sobre adoção por casais homossexuais, gays adotando? E eu respondo: eu sou a favor da adoção. Obviamente que eu não estou sendo cínico em não me preocupar com todas as variáveis dessa situação. Meus projetos estão aí, vocês conhecem todos eles. Vocês conhecem o projeto Noem, né, que é para discipulado de homossexuais, e o resgate estético e cirúrgico, né, de pessoas que viveram como travestis e transexuais. Então não é uma banalidade sobre o pecado, ou que eu não tenho preocupação com as reverberações. Mas o assunto central, gente, não é quem está adotando, é quem precisa ser adotado. Então, obviamente que é uma burocracia tenebrosa na nossa nação. Quando o assunto é adoção, a gente tem que discutir não só teologicamente a questão, mas de maneira legislativa. Pessoas precisam estar encabeçando essas questões, discutindo, revisando leis. E, obviamente que se a jurisdição, o ordenamento jurídico do país sobre essa questão de adoção fosse frouxo, nós favoreceríamos o tráfico humano, o tráfico de órgãos, né? Baseado no tráfico humano também, né? Mas se todo o processo ele for executado como é executado, mas também a gente discutir toda uma desburocratização do processo de adoção, vai ficar muito mais fácil a gente discutir assuntos complexos como esse, como igreja. A pergunta central também que a gente tem que fazer é qual o nível da cultura evangélica dentro dos índices de orfandade e adoção no nosso país. Então, é conhecido publicamente de todos que a quantidade de crianças disponíveis para adoção fora do padrão estabelecido para a maioria, que é o padrão da criança recém-nascida e da criança branca, né? Há uma fila enorme de crianças negras e pretas e acima de 6 anos de idade para serem adotadas e não são. Se você não sabe, aos 18 anos é o máximo que os abrigos podem lidar com essas crianças, e com 18 anos elas são liberadas, emancipadas. Para onde? Com o que na mão? Isso favorece o tráfico de drogas, a violência urbana, os índices dos moradores de rua e por aí vai. Então é uma situação extremamente complexa. E quando eu me posiciono dizendo: olha, eu estou preocupado inicialmente com a adoção. Se você acha que a minha fala não é correta, que a gente emancipe, inaugure um novo tempo na igreja e aumente os índices de participação do cristão em adoção. Aí sim nós poderíamos debater de maneira fundamental se é correto ou não a adoção por meio de casais homoafetivos. É tão grotesco às vezes a participação do cristão em assuntos como esse, que eu já ouvi da boca de pastores famosos, e eu não preciso falar para criar problema com ninguém. Mas eu ouvi da boca de pastores o seguinte: eu prefiro a criança morta do que a criança adotada por um casal gay. Eu me choquei, eu me choco, porque talvez essa seja a mentalidade de parte significativa dos irmãos na fé. Eles se ofendem tanto com o pecado da homossexualidade que eles chegam ao absurdo de crer e pensar um negócio desse. Eu prefiro uma criança morta do que adotada por um casal gay, porque ela tem todas as chances de se tornar uma pessoa homossexual nesse ambiente. Gente, isso é desumano. Se a gente vai discutir o assunto,
que a gente consiga abraçá-lo por completo, discutir e participar das resoluções que esse assunto pede. Não é só um assunto que tem que ser discutido pelo âmbito religioso e teológico e bíblico, que está correto, não está errado, que nós pensamos sobre as variáveis e complexidades que isso envolve. Mas existem muito mais elementos que a gente precisa participar nessa equação. Não é tão simples assim. Eu quero que os órfãos sejam adotados. Quem está adotando inicialmente, para mim, é o menor dos problemas. E se eu estou tão preocupado assim, que eu participe de toda a equação, lidere, empreenda, seja pioneiro num novo tempo, num novo levante cristão de participação pública em adoção. Aí vem um cristão dizer, mas é muito mais fácil para um homossexual adotar porque está na moda tudo isso, e para o casal hétero não é bem assim, bababá. Tá, ok, não vamos negar que há um glamour ideológico nisso. Até porque os conselhos tutelares, os assistentes sociais, geralmente são mais pendidos às políticas e às filosofias da esquerda. Mas, cara, a pergunta fundamental que tem que fazer é o número de cristãos envolvidos com essa causa. Quantos cristãos querem adotar? Essa também é uma pergunta cara. Não é apenas se eles podem ou não podem adotar. Quantos de nós está envolvido nisso, por mais que seja burocrático o processo? Para mim, é uma questão cara, é um assunto caro, que não pode ser tratado de maneira banal, porque o ser humano não é produto. Eu não quero alguém mofando em abrigo, eu não quero ninguém mofando em institutos casa, eu não quero ninguém mofando em FEBEM. Eu quero pessoas cuidadas, protegidas, supridas e amadas dentro de todo o limite da palavra amor para pessoas que não respondem diretamente à fé cristã. Então, cara, eu estou posicionado biblicamente, mas eu não sou cretino. Eu quero que as pessoas melhorem suas vidas. Quando eu falei, certa vez, que eu fiquei feliz de ver um transexual como comissário de bordo num voo, as pessoas me criticaram. Gente, não é porque eu considere que algo é pecado que eu tenho que querer mal às pessoas. Não é porque eu vou afirmar que transexualidade, homossexualidade é pecado que eu quero as pessoas vivendo mal. Por que eu fiquei feliz em ver um trans como comissário de bordo? Porque é preferível essa pessoa como um profissional em qualquer área da vida do que essa pessoa num ponto de prostituição, prejudicando até o ecossistema social, prostituição, criminalidade, uso de droga, envolvimento da força estatal, da polícia, um desprendimento de energia desnecessário. Então, quando essas pessoas são incluídas socialmente, não diretamente no debate espiritual, bíblico e teológico que a igreja tem que fazer aos pecados da cultura, isso é fato, isso é um ângulo do assunto, mas existem outros ângulos. Existem pessoas que não querem responder à fé cristã diretamente. E essas pessoas têm direitos, e por aí vai. Então, voltando ao assunto central, que é o assunto adoção, eu quero ver uma igreja frutífera, eu quero ver uma igreja atuante, social. Primeiro, que a igreja lute para zerar o problema dos órfãos. Porque se cada igreja abraçar uma cultura de adoção, aí sim a gente vai ter números, índices reais do nosso envolvimento para poder discutir se é errado ou não um casal homoafetivo adotar. Porque enquanto tiver fila para crianças serem adotadas, pessoas vão querer adotar. E se o cristão não concorda com aqueles que estão adotando, que eles também se envolvam com a adoção.